Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula, mais uma parábola de Jesus. Hoje eu quero falar sobre o grão de mostarda e o fermento. Então nós vamos falar sobre o reino de Deus que cresce silenciosamente. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 31 ao 33. Ela também está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 30 ao 34, e Lucas, capítulo 13, verso 18 ao verso 21. O reino de Deus, ele nem sempre começa com estrondo muito grande. Jesus, ele frequentemente desconstrói a expectativa humana sobre o reino. Porque a expectativa era a partir do modelo de reinos humanos. Mas o reino de Deus é diferente. Os judeus, eles estavam esperando uma glória visível. Eles estavam esperando uma revolução política, uma manifestação grandiosa. Só que Jesus mostra que o reino, ele não se impõe pela força. E ele também não surge de uma forma espetacular, não. O reino de Deus, ele nasce pequeno. Por isso que o escritor Zacarias, o profeta Zacarias, vai dizer, não despreze os pequenos começos. O reino de Deus, ele nasce pequeno. E ele vai crescendo de forma silenciosa. E ele vai agindo profundamente e ele vai transformando tudo ao seu redor. Então, entenda, o grão de mostarda, a palavra do grão de mostarda e do fermento, elas revelam o caráter irresistível e progressivo do reino. Então ele cresce não por causa de homens, ele cresce por causa da soberania de Deus. Então, entenda, a obra do reino, ela é sustentada pela providência divina. É por Deus. O reino é sustentado por ele. Não é pela força humana. Não é. Então Deus opera tanto por eventos extraordinários, quanto principalmente por processos. E a gente vê isso. Essa parábola traz esse entendimento. Então Jesus vai usar duas imagens aparentemente insignificantes e ele usa uma semente minúscula, que é o grão de mostarda, uma porção de fermento, perdão, para descrever a natureza do reino de Deus, seja no mundo ou seja no coração humano. Então vamos entender isso. O reino, ele começa pequeno, quase imperceptível. Então Jesus descreve o reino como o menor de todas as sementes colhidas pelo agricultor da sua época. O grão de mostarda era a menor semente, a menor. Então, à primeira vista, ele parece irrelevante, ele é frágil, ele é insignificante, ele não impressiona, ele não chama atenção. E assim também, ao olhar para Jesus, nós percebemos que foi o ministério dele. Então nós temos um carpinteiro desconhecido, que veio da região da Galileia, tem 12 discípulos comuns. O que nós vemos? Não tem nenhum apoio político. O que olhamos para Jesus? Nenhuma estrutura institucional, nenhum templo, nenhum exército, nenhum palácio. Só que nós vamos ver que Jesus, ele usa essa imagem para demonstrar que o reino não começa com poder humano. Mas o reino de Deus começa com simplicidade de que parece desprezíveis aos olhos do mundo. Então, aos olhos do mundo é a menor semente. Isso não vai dar em nada. É um fermento. Não vai fazer crescer. E cresce. E cresce. Então, nós precisamos entender que há um padrão divino e isso é histórico. Deus sempre escolhe o que é pequeno para confundir o grande. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao verso 29. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 29. Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. Então, isso acontece comigo e com você. A obra de Deus começa com um toque, ela começa com um convite, ela começa com uma palavra, ela começa com uma semente. Então, algo que parece tão pequeno e desprezível, mas ali está o DNA do reino. Então, quando eu lembro da minha conversão, na adolescência, ali com 14 anos,
Irmãos, eu não imaginava que Deus iria me salvar e iria me usar para abençoar tantas pessoas. Então, o crescimento do reino de Deus é inevitável e ele é soberano. Então, a pequena semente, ela não permanece pequena. Jesus diz que ela cresce até se tornar a maior das hortaliças. E ela vai alcançando até 3 metros. Ela transforma-se em árvore onde as aves dos céus fazem o seu ninho. Então você percebe que o foco não está na semente, está no poder de vida dentro da semente. MacArthur vai explicar assim: a grandeza do reino não está na força humana, mas no poder soberano de Deus que faz a semente crescer. Então o que vemos? Vemos o cuidado de Deus, vemos a providência de Deus, vemos o Deus que governa processos tão minuciosos quanto o crescimento de uma semente e tão grandioso como o avanço do reino no mundo. Então o crescimento do reino é inevitável. Por que ele vai crescer? Porque Deus determinou. E se Deus falou, acabou. Então ele é inevitável, ele é progressivo, porque ele segue estágios. Então, para aquelas pessoas que acham que tem que acontecer de uma vez, não é assim. Ele é invisível, porque ele acontece dentro. O reino de Deus é estabelecido primeiro dentro das pessoas. E ele é soberano. Por quê? Porque ele não depende de pessoas, das flutuações humanas, da condição humana. Não. Então, ao olhar para essa parábola, nós aprendemos: a semente pode ser pequena, o começo pode ser humilde, mas o fim será sempre glorioso. Então, isso aqui nos ensina muito. Ei, não despreze os pequenos começos. Não. Então, nós vamos ver que Deus usa processo, Deus não usa eventos, não. Então, o reino não cresce apenas pelo extraordinário, mas o reino cresce pelo constante. A mostarda, ela cresce lentamente. O fermento, ele trabalha em silêncio. Então, Jesus está ensinando que o reino opera em ritmos, não em explosões, é em ritmos. O reino trabalha em formação e não apenas em manifestações. O reino trabalha em fidelidades diárias, não é só em grandes acontecimentos. Ah, se os irmãos em Cristo entendessem isso, a vida deles mudaria. E como mudaria? Então, olhar para essa parábola é ter esse entendimento que ela desmonta, essa parábola desmonta a expectativa humana, a expectativa de resultados imediatos. Ela mostra que o reino cresce por dentro antes de aparecer por fora. É por isso que tantos vão desprezar o reino. É por isso que eles querem fogos de artifícios, eles querem uma festa. Só que Deus vai oferecer raízes, profundidade. Enquanto eles estão buscando velocidade, Deus oferece firmeza. Então, o reino é uma obra que amadurece. O reino, ele não é uma campanha que explode. Não. Entender isso é fundamental. Porque o reino, ele influencia tudo ao redor. É como um fermento na massa. Então, se Jesus usou uma semente, agora ele usa uma outra imagem. Qual a imagem? O fermento. Porque uma pequena porção, invisível, silenciosa, ela é colocada em uma grande quantidade de massa. E ela é colocada para quê? Inevitavelmente, ela vai transformar tudo que toca. Então, o fermento, ele trabalha por dentro. E ele trabalha lentamente, imperceptivelmente, até que toda a massa seja afetada. Então, o fermento, ele representa a influência interna e abrangente do reino. Ele transforma tudo, mesmo quando ninguém está percebendo. Então, a primeira parábola, semente de mostarda, mostra o crescimento do reino. A segunda, o fermento, mostra a influência do reino. Então, entenda, a obra de Deus, ela é integral. Ela atinge pensamentos, afetos, hábitos, cultura, família, nações. Não existe uma área neutra onde o reino de Deus e o evangelho não influenciam. Então, o reino, ele muda, sim, a mentalidade. O reino, ele muda e purifica motivações. O reino,
ele transforma relacionamento, ele altera valores, ele molda sociedades, ele redefine prioridades. Ele vai empurrar o histórico para a glória. Então, onde Deus está agindo, mesmo que ninguém note de forma assim imediata, tudo vai começar a mudar. Então, entenda, a fé pequena, ela pode produzir grandes resultados na mão de Deus. Então, Jesus vai conectar semente, fermento e fé. Se a gente for lá, capítulo 17 de Mateus, verso 20, eu leio para você, diz assim, verso de número 20. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então agora ele está conectando essa fé a um grão de mostarda. E ele está dizendo, não é insignificante. Porque o valor da fé, ela não está no tamanho, mas está em quem a recebe. Então eu e você precisamos entender isso. A fé é dependência genuína da pessoa e do caráter de Deus. Então, o que Deus precisa é de um sim, é de um passo, é de um gesto de confiança. O que é que Deus precisa? De uma oração sincera, de uma entrega autêntica. Então, o reino sempre começa pequeno, mas ele nunca termina pequeno. Então, Deus que faz o pouco se tornar muito. Então, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento nos revela 3 realidades fundamentais. A primeira delas, Deus trabalha por começos humildes. Então, não despreze os pequenos começos. Deus sustenta crescimentos silenciosos. Tome muito cuidado com o crescimento que é assim, sabe? Está soltando fogo de artifício. E Deus transforma tudo que a fé lhe entrega. Então, o reino de Deus, ele não precisa de grandes recursos para começar. Ele não precisa de grande exposição para crescer. Ele não precisa de grandes estruturas para influenciar. O que ele precisa de uma semente. O que ele precisa de um pouco de fermento. E basta uma fé sincera e o resultado vai chegar. Deus vai fazer tudo. Nós só precisamos entregar. Talvez essa pequena semente ou esse pouquinho de fermento. Então, a pergunta da aula de hoje ela é simples e confrontadora. O que você está entregando a Deus hoje? Aquilo que parece pequeno demais para contar, mas Ele, Deus, pode transformar em algo grande e eterno. Então, essa parábola nos ensina, não despreze os pequenos começos. E se tratando do reino de Deus, quem está olhando e não tem esse discernimento, isso não vai dar em nada. Vai sim. Porque o reino de Deus está em movimento, o reino de Deus está crescendo, crescendo. Eu quero aqui abençoar a sua vida. Nós estamos chegando aqui ao final da 4ª aula. Amanhã nós entramos na 5ª aula e nós vamos falar do tesouro escondido e a pérola de grande valor. Nós vamos falar sobre a supremacia do reino. Gente, é sensacional. Eu gosto muito das parábolas, eu acho que você está percebendo. Eu quero aqui abençoar a sua vida e, se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui amanhã para mais uma aula. Deus te abençoe.